Bíblia tem uma história. Quando você lê a Bíblia, a gente, com essa mudança toda, para lá e para cá, ficou um pouco prejudicado na escola de líderes, nas coisas que a gente quer fazer, mas nós temos um compromisso de ensinar a Bíblia a você. E nós queremos que você saiba, livro por livro, a história que está por trás de cada livro. Esse, por exemplo, de Romanos, é um livro de um presidiário. É o livro de alguém que estava encarcerado. É o livro de alguém que não estava em bons dias, em um bom momento da sua vida. Talvez você veja hoje aqui e está numa crise, num perrengue, numa situação difícil. Olha só, um homem estava numa situação difícil, mas escreveu um dos livros mais lindos da Bíblia. Todos são importantes, mas não dá para comparar. Naum, esse dia eu ouvi um pregador falar, Naum, capítulo 1, versículo 3, aí eu, Naum, a gente não lê, mas é a palavra de Deus, é importante, é uma bênção. Mas o livro de Romanos é o livro da graça, é o livro em que o apóstolo Paulo explica coisas profundas, coisas ricas, coisas que trazem a nossa alma um refrigério. Por exemplo, capítulo 8, meu Deus, vá para casa hoje, antes de dormir, leia o capítulo 8, tintim por tintim, porque é sobrenatural, é poderoso, é maravilhoso. Nada nos separará do amor de Deus. Em todas as coisas sou mais que vencedor. A criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nada, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Deus. É lindo o capítulo 8. Mas o capítulo 12, versículo 2, tem uma mensagem. Diga, tem uma mensagem. Para nós, para você, para mim. Quinta-feira, os privilegiados que vieram, que é para toda a igreja, e o pastor com o tempo vai sabendo quem é que pode vir, quem não veio, porque ficou vendo Quixeramobim e Fortaleza pela terceira divisão do Campeonato Cearense, ou a reprise da novela das 6, aquela mesmo que teve um péssimo ibope, nem a Globo gostou, está lá. Mas meu querido, venha, não falta. O culto de quinta-feira, a celebração de quinta-feira, a quinta da vitória é tremenda. Eu saio daqui quinta-feira, glória, porque eu sou alimentado. Há um mover especial, específico, às quintas-feiras que eu não sei explicar. E na quinta a gente fez um estudo sobre esse texto. Esse estudo baseou-se no seguinte: Deus tem requisitos. Se a palavra requisito é estranha para você, eu durante a semana orei, Deus me dá uma outra palavra, porque requisito é algo meio estranho, é esquisito requisito. Então eu vou falar de algo que você vai entender. Deus tem uma sobremesa, Deus tem uma porta, Deus tem algo antes, algo que você tem que experimentar antes de ter a vontade de Deus na sua vida. Porque se eu perguntar aqui, quem é que não quer ter a vontade de Deus na sua vida? Todo mundo. A vontade do Iavé, do El Shaddai, do Todo-Poderoso, do Criador, do Senhor. Quem é que não quer? Todo mundo. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Isso é inquestionável. Deus te criou, Ele quer o melhor para você, Deus tem o melhor para você. Então todo mundo quer a vontade de Deus. Mas pastor, por que nem todo mundo experimenta essa vontade? Por que nem todas as pessoas vivem essa vontade? Porque nem todos estão no meio, no centro dessa vontade, que é uma vontade sobrenatural. É uma vontade que você pode estar preso, pode estar doente, pode estar numa situação difícil, mas você está alegre, feliz. Você vai passando pela prova dando glória a Deus, como Lázaro. Você vai lutando, mas você não desiste. Eu tenho um desenho, deveria ter separado para mostrar, que é um sapo sendo engolido por uma corça, né, por um ganso, sei lá, aquele pelicano da lagoa. E o sapo está engolido, já está dentro da boca, mas ele segura no pescoço e ele já está quase lá dentro e ele está segurando o pescoço e a frase diz: não vou desistir nunca. Porque você tem o Espírito Santo.
A palavra para espírito na Bíblia é a palavra dunamis, que é a mesma palavra que originou dinamite. Então você tem a dinamite de Deus na sua vida para implodir o inferno, o diabo e toda a desgraça que se levantar contra a sua vida, porque Deus tem o melhor. Agora, essa boa vontade, essa agradável e perfeita, diga perfeita, é muito importante a gente entender perfeita. Por quê? Porque se você está sofrendo, isso tem hora para acabar. Porque o sofrimento é uma escola para uma bênção. Mas existe sofrimento que a pessoa está e Deus não permitiu, Deus não colocou e Deus não aprovou aquele sofrimento. Quando o sofrimento é permissão de Deus, quando a luta é permissão de Deus, você sente alegria, você sente um refrigério, você sente um ânimo sobrenatural, inexplicável, para te dar um conforto, um consolo. Quando é fruto de pecado, quando é fruto de cabeçada que você deu, quando é fruto de algo que você gerou na tua inconsequência, você vai pagar o preço sozinho. Isso é mostrado em Jonas, quando ele foi para um lugar que Deus não mandou e ele teve que pagar a passagem. O lugar que Deus mandou estava tudo certinho e ele foi para outro lado e ele se deu mal, a ponto de ser engolido por um grande peixe. Não seja engolido por um grande peixe. Esse peixe representa Leviatã. Esse peixe significa a grande serpente. Olha aí, a gente já está pregando sobre Jonas, comecei pregando sobre Paulo, planejei isso. Mas tem muita gente que está engolida por uma grande serpente, Leviatã, Satanás, que está engolindo as finanças, engolindo a paz, engolindo a alegria, engolindo o poder de Deus. Mas não é permissão de Deus, é diferente. Mas pastor, eu conheço alguém que está sofrendo por causa da vontade de Deus, e conheço alguém que está sofrendo por causa do pecado. Tudo é sofrimento. Não. O sofrimento que é fruto da vontade de Deus, ele é temporário, mas ele é agradável. Porque Paulo diz, quando estou fraco, então é que sou forte. Quando eu passo situações difíceis, Deus está me sustentando. Você pensa o quê? Lá na medida a gente viu uma mensagem, né? E quando Deus chega ali diante de Paulo, e Paulo diz, eu tenho um espinho na carne. Quando alguém está com uma dor por causa de um espinho ao teu lado, e olha para você e diz, eu tenho espinho na carne. Se você chegar para ela e dizer, Deus é bom, ela te dá um tapa, porque ela quer que você tire o espinho. Quando Deus diz para Paulo, a minha graça te basta, ao invés de dizer, eu vou tirar esse espinho, o apóstolo diz, obrigado Deus, porque essa palavra anulou a dor do espinho. É assim, o sofrimento que está no centro da vontade de Deus é anulado pela glória que vai se revelar quando o sofrimento passar, porque o sofrimento é uma escola onde você aprende a usufruir do maior, do melhor, do sobrenatural que virá sobre a sua vida. Só os que quiserem porque Deus vai fazer o sobrenatural. Quando estamos na vontade dele. Mas pastor, eu quero a vontade de Deus. Mas pastor, que vontade de Deus boa. Mas pastor, que vontade de Deus agradável, né? Mas pastor, bênção é viver a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus tem um preço, diga preço. Tem que pagar. Não é dinheiro, não é ouro. Quando Deus diz traga os dízimos, é porque Ele quer abrir as janelas dos céus. Não é porque Ele precisa, porque Ele quer o dono de todo ouro e toda prata. Né? O preço, a moeda, a porta, a sobremesa da vontade de Deus é transformação, renovação da mente. Diga da mente. Porque mente poluída não experimenta a vontade de Deus. Mente pequena, tacanha, mente que não sonha, mente do tamanho de bola de gude, não pode experimentar a vontade de Deus, porque ela é grande, ela é perfeita, ela é agradável, ela é poderosa. Então, mente pequena não cabe. Deus tem uma vontade enorme e Ele procura uma mente
ele vem, frutifica sonhos, visões e projetos em coisas sobrenaturais que você ainda não realizou, mas se hoje você receber uma renovação na sua mente, você vai realizar. Porque mente renovada é uma mente propícia, é uma mente agradável, é uma mente aberta à vontade de Deus. Meu querido, olha aí o texto.